Olá pessoal do Florestan Fernandes, tudo bem com vocês? Pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar a dinâmica de confecção de formulários Google. Vamos ver como é que funciona? No primeiro item, a apresentação, eu coloco para vocês o objetivo do vídeo, que é um tutorial para a criação de formulário básico. Quando eu falo formulário básico, significa que há outras possibilidades além do que eu vou mostrar. Mas o que vai ser apresentado nesse vídeo é suficiente para que você crie um formulário e possa trabalhar com suas turmas, enviando o link desse formulário via WhatsApp ou via fórum do Unihack. No item Introdução, eu preciso falar um pouco do produto, ou seja, o que esse vídeo vai mostrar, como é o formulário que a gente está propondo explicar. E para isso, eu vou fazer uso de um formulário já pronto para que a gente entenda como é que ele funciona. Esse é o formulário. Estamos fazendo uma simulação de uma avaliação diagnóstica de matemática para turmas de primeiro ano. Aqui está sendo apresentada a primeira seção do formulário, que se refere a itens de identificação, onde é pedido um endereço de e-mail, a turma do estudante e o nome do estudante. Vamos completar isso aqui, só para que a gente entenda como é que funciona. Aqui eu estou colocando o endereço de e-mail, só há duas turmas a serem escolhidas, vou colocar que é do primeiro A, vou rolar um pouco para baixo e colocar o nome completo. Eu vou colocar só teste. Clico em próxima. Agora me aparecem as questões que o editor do formulário propôs. Vou dizer que a resposta é a letra A na primeira questão e na segunda questão que me aparece vai ser a letra C. E vou clicar em enviar. Pronto. O estudante já respondeu o formulário que o editor dele propôs. Depois de um tempo, a pessoa que editou o formulário pode ativar um botão para que os estudantes voltem no link desse formulário e consigam ver o seu desempenho. Vamos ver como é que acontece. Quando o estudante clica pela segunda vez no link que ele utilizou para acessar o formulário, ele recebe essa informação de que já respondeu. Entretanto, depois da ativação de um comando pelo professor, esse botão Ver Pontuação fica disponível. E aí o estudante pode clicar e ver como foi o seu desempenho. Aqui, por exemplo, ele vê todas as respostas que colocou. O endereço de e-mail, o nome dele, a turma e aqui as respostas que ele colocou. Nessa simulação que eu estou colocando aqui, a pessoa respondeu a letra A para a primeira questão e o formulário está dizendo que ela errou. O formulário também diz qual é a resposta correta e dá um feedback para o estudante, dizendo o que ele deveria fazer para poder resolver a questão. A mesma coisa acontece na questão seguinte. Mais uma vez o estudante errou e o formulário está indicando isso por esse X e avermelhando o enunciado. Aqui mostra qual foi a opção que o estudante respondeu, qual deveria ser a resposta correta e mais uma vez o feedback. Então o objetivo desse vídeo é construir esse formulário, configurar ele para que ele dê respostas aos estudantes e também, caso se queira, colocar feedbacks para que o estudante saiba como seria o caminho para chegar na resposta correta. Vamos entender como é que a gente cria todo esse negócio? Antes disso, é preciso esclarecer o que está sendo mostrado na letra B do item 2. O formulário ele é um coletor de dados. Você vai colocar algumas perguntas e as pessoas vão responder. Depois você precisa tratar esses dados. Ele só coleta. Quem compreende e trata esses dados é você. No final a gente explica como que a gente pode tratar os dados coletados pelo formulário que você criou. Vamos para o item 3. O primeiro passo para a criação do formulário, antes mesmo de acessar a plataforma Google, é criar as perguntas. Você pode criar as perguntas de forma semelhante a como você estivesse confeccionando uma prova que vai ser impressa, no Word mesmo. Como exemplo, vamos mostrar a situação que fez aquele formulário que acabamos de apresentar. Aqui está o rascunho daquela prova. Aqui eu coloco o enunciado, as questões, destaco qual é a resposta correta e digitei um texto que pode servir como feedback. A mesma coisa eu fiz com a questão seguinte. Então a gente vai simular a construção de um formulário com apenas duas questões. Depois que você já criou as suas perguntas, agora já é possível acessar o site da Google. Então você abre o seu navegador de internet, coloca em Google e clica aqui em fazer login. Caso você já esteja logado no Google, aqui já vai aparecer a sua inicial. No meu caso não está aparecendo, então eu vou fazer login na minha conta corporativa, que foi a conta criada pela Prefeitura do Recife. Vou clicar aqui em fazer login e vão me aparecer todas as contas que já foram logadas nesse computador. No caso só me interessa a da Prefeitura do Recife. Vou colocar ela. Você coloca a sua senha e manda o próximo. Depois que você faz isso, você volta novamente para a página do Google. Entretanto, a diferença é que antes aparecia fazer login, agora aparece a sua inicial. E agora já é possível entrar no caminho que vai levar você ao formulário. Você vai clicar nessa gradezinha que aparece ao lado do seu OR
E ao fazer isso, você vai ter a visualização dos aplicativos da Google. O que a gente vai entrar será no Google Drive. O Google Drive é como se fosse um pendrive, só que virtual. Então tudo que você fizer, você pode salvar nele. Inclusive, você pode criar coisas dentro desse Google Drive. E é isso que a gente vai fazer. Voltando aqui no nosso roteiro, fizemos acesso ao site da Google, fizemos login na conta corporativa e depois acessamos ao aplicativo do Google Drive. Agora a gente vai seguir esse caminho. Novo, mais formulários Google, formulários em branco. Vamos lá? Então aqui, ó, novo, mais formulários Google, formulário em branco. Ao fazer isso, o Google lhe leva ao perfil de edição do formulário. Agora já é possível colocar as questões que você fez no seu rascunho nesse formulário. Passamos agora para o item 4 lá do nosso roteiro. O item 4 corresponde à criação. E na criação faremos duas seções no formulário. A seção 1 correspondente à identificação, onde pediremos o nome, a turma e o e-mail do estudante, e a seção 2 que corresponde realmente às perguntas, as quais faremos observando essas informações aqui. Vamos para a seção 1. Antes de tudo, eu preciso dar um nome a esse formulário. E aí eu vou colocar do jeito que apareceu na simulação que começou esse vídeo. Avaliação diagnóstica de matemática. Quando você faz isso, esse título é levado para essa parte aqui de cima. Basta só clicar que ele atualiza. Já podemos colocar os itens da seção de identificação. O formulário já está pedindo para você colocar a sua primeira pergunta e ele já abriu um campo para isso. Aqui tem pergunta sem título, você clica neste espaço e agora você pode colocar o título da pergunta. No caso, seria o nome do estudante. Então você pode colocar, por exemplo, nome completo. Ao colocar a pergunta, o formulário Google ele já entende que pode ser uma resposta curta, e de fato seria. Quando eu clico aqui, eu verifico todas as configurações de possíveis respostas que eu posso colocar nesse formulário. Pode ser uma resposta curta como nome, ou digamos que eu quisesse um texto maior e aí seria parágrafo. Pode ser uma opção de múltipla escolha e assim por diante. Nesse caso, como é nome completo, resposta curta já atende ao que eu estou pedindo. Depois que você colocou nome completo e resposta curta, o formulário vai deixar uma linha abaixo para que o estudante coloque a sua resposta. Depois que você atendeu todas essas observações, ative a chave de obrigatória. É necessário colocar isso, senão o estudante passa por essa pergunta e não vai responder e o formulário vai deixar. Quando a gente ativa, o formulário só passa adiante quando ele cumprir a resposta de uma determinada pergunta. Agora já é possível passar à próxima pergunta. Para adicionar uma nova pergunta, você usa essa barra lateral, clica no primeiro ícone, adicionar pergunta. O formulário reserva a sua primeira pergunta e passa a deixar o campo aberto para a próxima. A próxima pergunta relaciona-se à turma do estudante. Então você pode colocar, por exemplo, turma. Não é interessante que o estudante coloque a sua turma. E quando a gente estiver vendo o tratamento dos dados, a gente vai entender o motivo. É interessante que a gente coloque as turmas e o estudante marca qual é a dele. Nessa simulação eu vou colocar que só há duas turmas, o primeiro A e o primeiro B. Dessa vez, não é uma resposta curta. O estudante ele vai escolher, então é múltipla escolha. Mais uma vez, você ativa a chave do obrigatória. Lembro que sempre é possível, durante a construção do seu formulário, você ir verificando como é que ele está ficando. Basta você rolar para cima e clicar nesse olhinho do visualizar. E aí você vê como é que o formulário está ficando. Observe que tem aqui um espaço para o nome completo e um espaço para o estudante escolher a sua turma. Também há a possibilidade de, ao invés de você colocar a turma como múltipla escolha, você coloque uma caixa de seleção e o estudante clique e aí abra as opções de turma. Vamos verificar essa outra opção. Aqui, onde tem múltipla escolha na pergunta sobre turma, eu posso colocar como lista suspensa. Vamos ver como é que fica. Mais uma vez eu tenho o espaço para o nome completo e agora as turmas não aparecem. Eu preciso clicar e rolar para escolher a turma que eu faço parte. Por último, como item de identificação, precisa do e-mail. É necessário para a nossa proposta que os estudantes tenham e-mail do Google, um e-mail do Gmail. A prefeitura já criou e-mails para isso, então a gente precisa orientar os estudantes a acessar as suas contas educacionais para que ele tenha a possibilidade de fazer esse formulário. É dessa forma que todas as possibilidades que estamos propondo serão realizadas. Para cobrar o e-mail ao estudante, dessa vez a gente não vai colocar como pergunta. A gente vai configurar a coleta de e-mails do formulário. E isso você faz clicando nessa catraca das configurações e, na aba geral, clicar na opção coletar endereços de e-mail.
Por enquanto, dessas configurações, a gente só vai ativar isso. Depois vamos voltar nela para outras configurações. Depois que você clicou em coletar endereço de e-mail, clica em salvar. Observe que na descrição do formulário apareceu: este formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail dos usuários de Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação. Então, a partir de agora, o estudante de posse da sua conta educacional, ele precisa fazer login também na sua conta educacional, clicar nesse link e aí ele consegue responder do jeito que a gente está configurando. Após essa configuração, já é possível passar para a próxima seção, que corresponde às perguntas em si. Então, para criar uma nova seção, mais uma vez eu vou fazer o uso da minha coluna lateral. E aí eu vou usar o último ícone, adicionar seção. Observe que ao fazer isso, o formulário dividiu as perguntas em seção 1, que é aquelas correspondentes à identificação, e abriu uma nova seção, que eu vou utilizar para colocar as questões. E onde tem seção sem título, eu posso colocar questões. Depois que eu intitulei a seção 2, agora eu posso fazer uso novamente da coluna lateral e clicar em adicionar pergunta. A próxima pergunta será a primeira questão do rascunho que eu fiz lá no Word da minha avaliação. Então você vai lá no seu rascunho e começa a copiar os itens. Primeiro a pergunta, seleciona, dá o Ctrl C, volta lá no formulário e onde tem a indicação de pergunta você cola, Ctrl V, e começa a colar as opções uma a uma. Depois que você colocar a última alternativa de resposta, verifique se já está como múltipla escolha. Caso não, você clica e seleciona. Após escolher o múltipla escolha, mais uma vez ative a chave de obrigatória. A sua pergunta já está organizada. Você colocou que é múltipla escolha, colocou o enunciado e colocou as alternativas. O que falta agora é configurar o formulário para que o estudante, depois que terminar a prova e depois de um determinado prazo instituído pela escola ou pelo professor, ele possa voltar ao formulário e verificar o desempenho. Para isso, eu preciso dizer ao formulário qual é a resposta certa e, se eu quiser, adicionar um feedback para que o estudante tenha mais informações a respeito daquela questão. Como que eu devo fazer? Basta eu só rolar para cima e mais uma vez ir nos itens de configurações e agora ir para a aba testes e você ativa a chave criar teste. Depois que você ativou a chave criar teste, você clica em salvar. Ressalto mais uma vez que a gente vai voltar nessas configurações para outras coisas, mas clica em salvar para a gente continuar. Depois que você fizer isso, você volta à primeira questão de fato do formulário e você vai verificar uma situação nova. Na mesma linha que aparece a informação de obrigatória, apareceu uma coisa nova chamada chave de resposta. É por essa chave de resposta que é possível atribuir pontos às questões, informar qual a resposta correta e adicionar feedbacks para os estudantes quando eles voltarem para verificar o desempenho. Vamos ver como é que funciona. Ao clicar em chave de resposta, a gente volta a verificar a mesma questão, porém com algumas opções ativas. Aqui eu posso colocar a pontuação, vou colocar que vale 1 ponto. Aqui eu informo qual a resposta correta. Eu vou colocar aqui qual a resposta correta. Estou informando para o Google qual é a resposta correta. E aqui eu posso adicionar feedback. O que é isso? Dependendo da resposta, o estudante vai ter um determinado retorno do formulário para respostas corretas e incorretas. Vamos ver como é na prática. Você clica em adicionar feedback da resposta e ele vai abrir um quadro perguntando para você que feedback você quer dar aos estudantes quando eles marcarem uma resposta incorreta e qual feedback você quer dar quando ele marcar uma resposta correta. Em nossa simulação, eu criei um texto de feedback que serve tanto para as respostas incorretas como as corretas, porque aí facilita o nosso trabalho. Lembrando que essa opção de feedback é opcional, entretanto ela enriquece muito o teu formulário. Vamos lá pegar o feedback. Dessa primeira questão, o feedback criado foi esse. Vou copiá-lo, Ctrl C, e colocar lá para respostas incorretas. Então, toda vez que o estudante marcar uma resposta incorreta dessa questão específica, ele vai receber esse feedback. Mas eu também quero que ele tenha um feedback caso ele acerte. Então, eu clico em resposta correta e coloco Ctrl V. Clique em salvar. Já consigo verificar tudo dessa questão. O enunciado, as opções, a pontuação, a resposta correta que eu marquei e os feedbacks para a resposta correta, ou seja, quando ele marcar a letra C,
e o feedback para a resposta incorreta quando ele marcar qualquer uma das outras. Clico em concluído. Quando eu clico em concluído, eu volto para a minha questão do jeito que eu estava fazendo, porém as coisas já estão todas configuradas. Agora eu já posso partir para a próxima questão. Mais uma vez eu uso a minha coluna lateral, adicionar pergunta, e faço a mesma coisa com todas as outras. Vou em meu rascunho e copio o enunciado, verifico se já ficou múltipla escolha. No meu caso, todas as questões serão de múltipla escolha, mas você pode fazer questões abertas também. Entretanto, o formulário só dá a resposta correta se você fizer por múltipla escolha, só dá a pontuação desse jeito. Então fica interessante que você faça pelo menos essa primeira vez como múltipla escolha. Coloco aqui as opções de resposta. Uma dica para facilitar, você pode dividir a sua tela entre o rascunho e o formulário. Dessa forma, você clica nessa opção do tamanho, alinha mais ou menos ao meio o seu formulário, faz o mesmo com o rascunho, alinha mais ou menos ao meio da tela e fica copiando de um lado para o outro. Ok, colocou a última opção, maximiza e volta para a tela inicial. Mais uma vez ativa a chave obrigatória e novamente eu tenho a opção de chave de resposta. Clica nela e faz parecido como a gente fez da primeira vez. Coloco os pontos, indico a resposta correta, adiciona feedback da resposta que eu já digitei. Para as respostas incorretas e corretas, mais uma vez eu coloquei o mesmo texto, mas você pode variar. Clica em salvar, confere se está tudo certo, estando, clica em concluído. Ao fazer isso, você volta para o formulário inicial e você pode continuar fazendo, adicionando perguntas. Vamos voltar lá para o nosso roteiro. Vamos revisar o que fizemos. Fizemos a seção 1, de identificação, nome, turma e e-mail. Depois partimos para a seção 2, onde colocamos perguntas fechadas, copiando e colando, configurando o formulário como teste, adicionando chave de respostas, pontuações e feedback. E agora falta os itens 5 e 6 dessa seção de criação. Nós temos que nos ligar nos destaques, no negrito, no itálico e no sublinhado. Observe que quando eu copiei daqui do meu rascunho a opção A que estava em vermelho, obviamente isso não foi levado lá para o formulário. Então os destaques não são levados. E aí eu preciso fazer algumas alterações nesses casos. Por exemplo, numa prova de português, o professor pode colocar o termo em negrito significa, só que o negrito não é levado para o enunciado. Então o professor ele vai ter que colocar o termo tal e textualmente ele tem que colocar qual é o termo e aí ele continua a questão, já que os destaques não são levados para o enunciado. Aliás, há uma opção de ser levado que é colocar em letras todas maiúsculas, mas creio que seja mais interessante referenciar textualmente o destaque que o professor quer dar. Também tem a situação de textos grandes. Às vezes o enunciado ele é grande demais e visualmente não fica legal para que o estudante leia. Aí é interessante transformar esse texto em uma figura e colocar no lugar do enunciado. Passamos para o item 5, finalização e envio. Depois que você colocar todas as suas questões, feedbacks, gabaritos, pontuações, é a hora da gente ativar novas opções do item de configurações. Você novamente rola até a catraca das configurações e vamos explorar as 3 abas que aparecem. A primeira aba geral, a gente já ativou uma opção que é coletar endereços de e-mail. Recibos de resposta significa que após responder, um recibo é enviado para o e-mail que o estudante colocou, que ele fez login para poder fazer o formulário. Mas não é interessante que a gente faça isso nesse tipo de formulário, porque assim que ele responder, ele recebe este recibo no e-mail, mas pode passar para os outros colegas. Então é interessante que isso seja desativado. Aqui nós estamos restringindo só aos usuários da Prefeitura do Recife. É interessante porque todos os estudantes e professores têm essa conta educacional. E aí outra pessoa de outra organização não consegue responder. É interessante que fique isso mesmo. Limitar uma resposta é interessante também ativar, porque o estudante, quando voltar a responder ao formulário, ele vai receber a informação de que já respondeu. Então, nas orientações antes do formulário, é interessante que a gente já diga para ele que ele só tem uma chance para resolver as questões. As opções abaixo podem ficar desmarcadas. Essa primeira opção significa que o estudante pode editar após o envio. Não é muito bom porque ele estaria fazendo a prova pela segunda vez. A segunda opção significa que ele pode ter acesso a um consolidado de gráficos que mostra como foi o desempenho de todo mundo que já respondeu.
isso não é interessante de ser marcado. Já podemos subir e ir para a apresentação. Em apresentação, é interessante que seja marcado a barra de progresso. Isso vai mostrar em que seção o estudante está naquele determinado momento de resposta ao formulário. Como a gente só fez 2 sessões, então só vai aparecer lá embaixo no pé do formulário, metade da barra preenchida quando ele estiver na primeira sessão e a barra completa quando ele estiver na última sessão. Embaralhar a ordem das perguntas é a opção mais interessante dessa aba apresentação. Esse é o motivo que justifica o meu rascunho não apresentar números ordenadores de questões. Vamos voltar nele só para que você compreenda. Observe que eu coloquei a primeira questão, mas eu não indico que é a número 1. A mesma coisa eu não faço com a número 2. O motivo disso é: cada estudante vai responder as mesmas questões, porém numa ordem diferente de todo mundo que já respondeu. Isso atrapalha a possibilidade de um estudante copiar todas as respostas e passar a ordem para um outro colega, porque para esse outro colega a ordem vai ser outra. O mostrar link para enviar outra resposta é opcional, entretanto ele não vai estar ativo porque eu já coloquei que cada estudante só tem a chance de responder uma vez. Na mensagem de confirmação aí é opcional. Essa aqui já é automática do Google, mas você pode clicar aqui e digitar uma mensagem que você queira que seja apresentada para o estudante no final, quando ele enviar o formulário. Passamos agora para a aba Testes. O Criar Teste já foi ativado quando precisamos colocar as chaves de resposta. Nessa questão de liberar nota, você deve trocar esse imediatamente após o envio para posteriormente depois da revisão manual. O que isso significa? Ao clicar nessa primeira opção, depois que o estudante responder como nós ativamos feedbacks para eles podem voltar ao formulário e ver todas as respostas. E mais uma vez tem a possibilidade de passar ao colega. Quando eu clico nisso aqui, ao tentar voltar para o link, ele só recebe a informação de que já respondeu. Entretanto, depois de um determinado período, organizado ou pela escola ou pelo professor, o professor pode voltar novamente no seu formulário, depois que todo mundo já respondeu, clicar na catraca das configurações e depois em testes, e trocar esse posteriormente para imediatamente. Aí, o botão de ver pontuação vai ficar disponível quando o estudante receber a informação de que já respondeu, ao clicar no link, de novo pela segunda vez, que dá acesso ao formulário. E aí ele pode verificar a sua pontuação, todas as respostas que ele fez e o desempenho conforme configuramos no formulário. Então a gente deixa o posteriormente nesse primeiro momento. E quando ele for ver, a gente deixa que ele tenha a possibilidade de ver essas 3 coisas. O que foi de errado, o que foi de correto e os valores de cada coisa. Pronto! Você já passou nas 3 abas das configurações. Pode clicar em salvar. A letra B do item 5 mostra a opção de adicionar colaboradores, que é o seguinte: às vezes eu tenho professores que trabalham em regime de colaboração, resolvem fazer um formulário com 10 questões em que cada um elabora 5. Então eu posso começar um formulário e adicionar o meu colega como colaborador e ele vai continuar aquilo que eu iniciei. Essa opção aparece no botão enviar. Você clica no botão enviar, rola um pouquinho para baixo e clica na opção adicionar colaboradores. Lembrando que os colaboradores também só podem ser aqueles da Prefeitura do Recife, os quais ela fez contas educacionais corporativas. A título de exemplo, vou clicar aqui em adicionar colaboradores e colocar um dos colegas nossos. Você digita o nome da pessoa ou o e-mail dela. Depois clica em enviar. Observe que tem a opção de editor. Então, essa pessoa que eu escolhi também vai ter a possibilidade de editar aquilo que eu comecei. E depois você clica em enviar. A última letra do item 5 mostra como eu copio esse link e disponibilizo, ou via WhatsApp Web, por exemplo, para os estudantes do EJA, ou via fórum do Unirec. Vamos ver como é que funciona. Para que eu possa ter acesso ao link deste formulário, eu clico novamente em enviar e nesses ícones de enviar para, eu clico no segundo e vejo o link aqui. Só que ele está muito longo. Basta clicar em URL curto e ele fica menor. E agora eu posso copiar ou usando o meu teclado Ctrl C ou já usando a opção que a própria caixa está me mostrando, que é o do copiar. Pronto, o seu link foi copiado.
Agora você pode disponibilizar ele onde você quiser. Vamos mostrar na primeira opção do WhatsApp Web. Mais uma vez você abre um navegador no seu computador e digita Web WhatsApp. Agora no seu celular você abre o WhatsApp e pede para que ele escaneie esse QR Code. Vou mostrar um celular aqui do lado da tela para você verificar como é que funciona. Conforme eu disse, você clica em WhatsApp. Nos 3 pontinhos aqui em cima, você clica e seleciona WhatsApp Web e mira o leitor no código que está aparecendo no computador. Ao fazer isso, o WhatsApp vai ficar disponível no seu computador também. Conforme dissemos, agora você já pode enviar, por exemplo, para uma turma de EJA que esteja num grupo de WhatsApp. Então você procura essa turma e agora você já pode colocar Ctrl V, porque já está copiado desde aquele momento que você adicionou o URL curto. Você dá o Ctrl V, o link fica disponível e ele já pode ser enviado. Aqui apareceu o nome de formulários do Google, mas depois de um tempo o Google atualiza e ao invés desse título, ele coloca o título que você realmente colocou lá no seu formulário. Os estudantes já podem clicar nesse link e responder o que você propôs como perguntas. Agora vamos ver como podemos colocar no fórum Unirec. Para isso, é preciso acessar a plataforma. Mais uma vez, você usa o navegador do seu computador e coloca o endereço educ.rec.br/unirec. Você clica em entrar, no seu usuário você coloca seu CPF e depois a senha que você criou. Já é possível perceber que estamos na plataforma Unirec ao percebermos o nosso nome aqui nesse canto superior. Então você rola para baixo, identifica dentro dos seus cursos aonde que você quer colocar o seu formulário, vamos dizer que seja no 8º ano. Mais uma vez rola para baixo e acha a semana correspondente ao que o formulário está fazendo referência. Vamos entender que é a 11ª. Escolhe a disciplina. Vou colocar que é matemática, 11ª semana. Rolo mais uma vez para baixo e acho o fórum. E posso tanto utilizar o fórum que já foi criado pela Prefeitura do Recife ou adicionar uma nova discussão. Tanto uma forma como outra eu tenho que clicar em fórum. Os fóruns criados já aparecem embaixo. Eu posso selecionar o que já foi criado e que tem a ver com o que eu estou propondo, ao clicar em turmas e escolher o dos meus grupos, ou eu posso acrescentar um novo tópico de discussão. Vamos clicar nessa opção. Ao clicar nessa opção, uma opção de fórum é disponibilizada para que eu possa criar uma nova discussão. Rolo para baixo, coloco o assunto, coloco a mensagem com algumas instruções e colo aqui o meu link. Escolho o grupo de participantes que de fato vão responder, porque eu não quero que todos participem, eu só quero os de matemática de uma determinada turma. Coloco o período de exibição, que é o período do qual eu quero que o formulário fique disponível, e envio uma mensagem ao fórum. Todos os estudantes desse determinado grupo vão receber essa mensagem, que vai estar lá o link do formulário que eu acabei de criar. Partindo para o item 6, vamos ver como é que os estudantes visualizam o meu formulário. Mais uma vez, para que vocês compreendam, eu vou dividir a tela com a imagem de um celular. Vamos simular que ele está fazendo via WhatsApp. Então ele clica na pessoa que mandou a mensagem, clica no formulário e ele já recebe a indicação logo no começo de que o endereço de e-mail dele corporativo vai ser registrado quando ele enviar o formulário. E aí ele coloca o nome completo, vou colocar como teste, escolhe a turma dele. Aqui está mostrando a barra de progresso, ó, página 1 de 2. Clique em próximo e começa a resolver as questões. Ao final, clique em enviar. Então ele recebe a informação de que a resposta foi registrada. Caso ele queira responder de novo, ele vai receber a informação de que já respondeu ao formulário. Vamos ver como é que acontece. Ele pode fechar isso aqui e tentar responder de novo. E aí ele recebe a informação que já respondeu. Observe que ainda não há a opção dele verificar o desempenho. É você que vai ativar isso quando você quiser. Mas vamos ver como é que acontece. Aqui no item 6 tem o liberando feedbacks. Vamos voltar para o nosso formulário e ativar a chave que possibilita os estudantes voltarem ao link e verificarem seus desempenhos. Um detalhe antes disso. Depois que você configurou todo o seu formulário e ele está pronto e você já enviou os links pelo Unirec ou pelo WhatsApp, você pode fechar essa aba sem se preocupar com a questão de salvar, porque tudo é salvo automaticamente no Google Drive. Então você pode fechar essa aba e a sua aba do Google Drive também. Observe que o formulário está até aparecendo aqui. Então toda vez que você voltar ao Google Drive, você pode verificar o arquivo que está lá. Então digamos que você fechou, deu tempo para que os meninos respondessem e agora quer verificar as respostas e ativar aquilo que a gente acabou de dizer, que é a opção para que o estudante volte ao formulário e veja o seu desempenho.
Então você faz novamente o caminho para chegar aqui no Google Drive, acha o seu material, você pode clicar aqui em recentes, ou meu Drive vai aparecer de todo jeito, ok? Se alguém adicionou você como colaborador, vai aparecer em compartilhados comigo, ou então também em recentes, tanto faz. E aí você pode atuar em colaboração com quem começou o trabalho com você. Mas vamos lá, vamos voltar para o formulário para ativar a opção para os estudantes. Clica 2 vezes na sua avaliação, vai nas configurações, clica em testes e troca aquela opção que a gente falou antes. O posteriormente depois da revisão manual para o imediatamente após o envio. Clica em salvar. Todos os estudantes que responderam a partir de agora podem voltar ao link e vai ter um botão para ele ver pontuação. Uma observação. Já perceba que a resposta do estudante já aparece aqui, ó. Já tem uma resposta nesse formulário, que foi justamente o que a gente respondeu agora há pouco. Mas vamos ver como ele enxerga esse desempenho que ele teve. Vamos voltar lá para a tela do celular. Mais uma vez o estudante acessa o link. Nessa simulação, a gente está fazendo com a opção do WhatsApp. Então ele faz o mesmo caminho. Entra no WhatsApp, acha lá a pessoa que mandou o formulário, clica no link, ele vai receber a informação que já respondeu, mas o botão ver pontuação que não estava aparecendo, passou a aparecer porque a gente trocou a configuração lá dentro do Google. Aí eu clico em ver pontuação, no caso o estudante. E aí ele verifica, ó, total de pontos valiam 2 e ele acertou 1. Aqui está o nome completo da turma que ele colocou. Ele errou a primeira questão, está sendo informado avermelhando o enunciado e a opção que ele escolheu. Logo abaixo ele informa aqui a resposta correta e aqui o feedback. Na segunda questão ele acertou, o formulário esverdeia o enunciado e a opção escolhida e como eu coloquei, também tem um feedback para essa resposta. Para finalizar aqui no nosso roteiro, depois que a gente faz tudo isso, a gente precisa tratar os dados do formulário. Há um outro vídeo que eu fiz para outra escola, no caso do espaço, em que eu informo passo a passo de como é que você trata esses dados. É possível gerar uma planilha com todos esses dados e você pode organizar, por exemplo, para um conselho, para alimentação de uma caderneta, fica bem mais interessante. Eu só preciso chamar a atenção para algumas diferenças, já que esse outro vídeo foi criado para a realidade dessa outra escola. Uma das diferenças é a forma de voltar ao formulário. No vídeo está mostrando que você entra numa sala do Google Classroom, que foi o que foi criado para essa outra escola. Aqui para o Florestan, a gente volta ao formulário, indo pelo Google Drive, como a gente informou no começo do vídeo. E também tem uma definição da quantidade de questões. Na outra escola foi definido que eram 10 questões para todas as disciplinas. No Florestan, isso não teve definição. E aí, cada professor faz de acordo com as deliberações entre ele, os colaboradores e a escola. Por fim, eu recomendo que você explore mais. Há muito mais coisas que o formulário pode fazer, como colocar figuras, colocar vídeos, mas, como a gente disse no início do vídeo, o que a gente ia informar era como fazer um formulário básico que já atende ao que a gente propôs na nossa última reunião. Pronto, pessoal. Então, esse é o vídeo da dinâmica de confecção dos formulários Google. Tchau, tchau e até mais.